Bom dia, pessoal. Aqui é a Carol. Eu sou monitora de vocês de imunologia e eu vou tentar dar uma breve explicação sobre a apresentação antigênica. Eu peço que, se vocês tiverem alguma dúvida, se ficou alguma coisa muito superficial, porque eu tentei apresentar da forma mais simples possível. Eu peço que vocês falem comigo. Tem um grupo, vocês têm o meu contato lá no grupo, pode fazer essa comunicação para tirar dúvidas, tá bom? Eu vou começar falando do primeiro passo, dos passos que precedem a apresentação antigênica. Porque o que seria essa apresentação antigênica? Eu vou ter uma célula apresentadora de antígeno ativando um linfócito através da apresentação daquele antígeno. Então, para eu ter essa apresentação, primeiro eu tenho que o patógeno precisa entrar no meu organismo. Então, essa entrada do patógeno no organismo, ela pode acontecer por várias vias, mas principalmente, como está representada aqui, pela pele, pode ser também pelo trato gastrointestinal e pelo trato respiratório. Existem outras vias, obviamente, trato geniturinário, mas as principais vias de entrada são essas três. Depois que o meu patógeno entrou ali na minha pele, no meu trato gastrointestinal, ou no meu trato respiratório, ou em outro local do meu corpo, eu vou ver que células apresentadoras de antígeno, que está representada aqui como essa célulazinha azul, elas podem ser de vários tipos, podem ser macrófagos, podem ser linfócitos B e podem ser as células dendríticas. Essas células, elas vão para essas regiões periféricas, elas são como se fossem aqueles guardinhas no shopping, fica andando por todo o shopping. Então, elas ficam andando por todo o nosso corpo para ver se acha alguma atividade suspeita para ir lá e apresentar para a central, que seria o nosso linfócito, T. Aí, essas células, elas estavam passando aqui na pele, digamos que esse patógeno entrou aqui pela pele. Elas estavam passando aqui pela pele e se depararam com esse monte de patógeno. Então, elas vão lá, vão fagocitar esse patógeno. Eu vou já explicar mais essa outra parte aqui de baixo, mas por enquanto eu vou vir só pelo esse caminhozinho laranja. Elas fagocitam esse patógeno, vão migrar, como elas estão na pele, elas vão migrar pelos vasos linfáticos. Se elas estivessem no sangue, se ela tivesse encontrado esse patógeno no sangue, elas iam migrar pelo sangue até o baço. Mas como elas estavam em tecidos periféricos, como a pele, elas vão migrar pelos vasos linfáticos até os linfonodos. E lá no linfonodo, ela vai encontrar um linfócito T naive, um linfócito T virgem. E vão fazer a apresentação aqui desse patógenozinho para o linfócito T, que vai se transformar em um linfócito T efetor e vai expressar uma resposta, seja pela ativação dos macrófagos, das próprias células APC, pela ativação dos linfócitos B para a produção de anticorpo, ou pela ativação dos linfócitos T. No caso aqui, elas vão estar apresentando para o linfócito T CD4, que é realmente o general, seja para a ativação do linfócito T CD8. Isso vai depender muito do tipo de micro-organismos que a gente está falando, né? Porque se eu tenho um micro-organismo intracelular, eu vou querer fazer a ativação da minha resposta celular, que é o linfócito TCD8. Se eu tenho um extracelular, eu vou ativar principalmente meus linfócitos B para a produção de IgM. De IgM não, de IgG. E se eu tenho intracelular, também vou ativar mais macrófagos para eles conseguirem fazer mais apresentação. Se eu tenho extracelular, eu ativo mais neutrófilos. Então, a gente vai ter
mediação da resposta através do patógeno que foi encontrado e do linfócito T efetor, que vai ser diferenciado. A gente vai ver que tem vários tipos. Tá, então já contei toda a historinha assim por cima, então vamos entrar em um pouquinho de mais detalhes. Vamos entrar aqui nessa parte em que a célula dendrítica ou o macrófago, eles vão fagocitar, ou o linfócito B, né? Eles vão fagocitar aqui meu antígeno. Se eu tiver um antígeno extracelular, ele vai lá, o antígeno tá boinho ali no meio, então a minha célula vai lá e vai fagocitar aquele antígeno. Então, ela chegou aqui, fagocitou o antígeno. E esse antígeno, ele vai entrar em uma vesículazinha, como tá representado aqui. Dentro dessa minha célula, eu tenho algumas organelas. A que eu vou destacar aqui é o retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático, ele tem uma função muito importante de síntese proteica. E ele vai sintetizar o que a gente chama de MHC, que é uma estruturazinha proteica que vai ser utilizado pelas nossas células apresentadoras de antígenos para apresentar o antígeno para o linfócito T, ou linfócito TCD4, ou linfócito TCD8. E é bem interessante porque esse MHC ele funciona como se fosse os bracinhos aqui da célula dendrítica, fazendo assim, ó, toma, mostra, olha aí, linfócito. É tipo assim. No caso aqui de patógenos que são extracelulares, a gente vai ter a síntese de um MHC, que é o MHC de classe 2. Esse MHC de classe 2, ele só vai ser encontrado exclusivo de APCs, de células apresentadoras de antígeno. Eu não vou pegar ali uma célula da minha mucosa gástrica aleatoriamente e essa célula vai ter um MHC de classe 2. Não, somente as células APC que vão ter esse tipo de MHC. E esse MHC ele é específico para mostrar o antígeno para o linfócito TCD4. Aí, existe uma técnica para se lembrar que o 2 é do 4. Mas assim, uma viagem muito grande. Eu vou passar para vocês, porque, né, vai que fica na cabeça de alguém, ficou na minha. Vamos pensar matematicamente. O MHC2, ele vai apresentar pro CD4. Então, 2 vezes 4 é 8. O MHC de classe 1, que a gente vai ver mais na frente, ele vai apresentar para o linfócito CD8. 1 vezes 8 é 8. Então, você vai pensar que sempre o produto da multiplicação do número do MHC pelo do linfócito tem que dar 8. Aí, você vai lembrar que o 1 vezes 8 do linfócito TCD8 é 8. E o 2 vezes 4 do linfócito TCD4 é 4. Aí, você... é uma viagem muito grande, então, se só confundiu a cabeça de vocês, ignorem. Mas é só uma técnica, acho que foi até Fernando que disse lá na sala, e não sai da minha cabeça, então vai que não sai da cabeça de alguém. Mas enfim, aí depois que a gente tem essa síntese desse MHC no retículo endoplasmático, inclusive esse MHC ele não fica livre ali no retículo endoplasmático, o retículo cheio de proteína. E o que o MHC vai se ligar aqui vai ser as proteínas daquele antígeno. Eu tinha que colocar alguma coisinha para ele não sair se ligando à torta e à direita com qualquer coisa do retículo endoplasmático. Então, eu tenho esse clipezinho aqui, que é como se estivesse só ocupando o lugar do peptídeo do meu antígeno por um tempo. E esse antígeno aqui, ele vai passar por um processo de quebra das proteínas até formar só o peptídiozinho, que é a unidade que vai formar a proteína. E aí, depois que o MHC tá pronto, que esse antígeno foi quebrado, a gente vai levar eles lá para o complexo de Golgi para serem empacotados em vesículas e se conectarem. Aqui a gente tem a saída do clipe
e o MHC se liga ao peptídeo, formando aquele complexo MHC-peptídeo. E aí, a gente vai ter a fusão dessa vesícula aqui e o MHC com o peptídeo vai ser exteriorizado, tá? Isso quando eu tô falando de uma célula dendrítica e tal. Existe ainda o MHC de classe 1, que a gente vai conseguir encontrar ele em qualquer célula do nosso corpo. Então, qualquer célula tem essa possibilidade de apresentar esse MHC de classe 1. Isso vai ser muito importante, porque ajuda na comunicação, inclusive com as próprias células dendríticas e com o nosso sistema imunológico para entender o que está acontecendo dentro daquelas células. E esse MHC de classe 1 vai acontecer principalmente em antígenos intracelulares, que eu vou ter ali meu antígeno, pode ser, por exemplo, um vírus, que dentro da célula ele está produzindo as proteínas dele, então isso aqui é uma proteína viral. E aí, dentro dessa célula, eu vou ter a ubiquitinização, eu não sei nem falar, dessa proteína, que é um nome bonito para dizer que a gente vai colocar uns marcadorzinhos na proteína para depois quebrar a proteína nos peptídeos, fazer um processo de proteólise. E aí a gente quebra só em peptídeozinhos, esse peptídeozinho ele vai migrar para o retículo endoplasmático e lá ele vai se conectar com o MHC de classe 1 que foi produzido no retículo. Depois eles vão para o complexo de Golgi e vão ser exteriorizados. O MHC de classe 1 mais o peptídeo. Isso aqui qualquer célula do nosso corpo pode fazer. Existe ainda a possibilidade de uma célula dendrítica, ela fagocitar essa célula dendrítica, mas pode ser qualquer célula apresentadora de antígeno. Uma APC fagocita a célula e começa a expressar esse MHC de classe 1 também. Além do MHC de classe 1, ela vai ter o MHC de classe 2 que ela produz e tem um MHC de classe 1 daquela outra célula, que é o que a gente chama de apresentação cruzada. Aí vamos continuar aqui. Já vimos, esse MHC de classe 1 ele vai ser utilizado para interagir com o linfócito TCD8. Então, ele é específico para o linfócito TCD8. Aí, quando eu faço esse processo de apresentação, não é só assim, porque a célula dendrítica, eu tô só falando de célula dendrítica, substitua a célula dendrítica por células apresentadoras de antígeno. As células apresentadoras de antígeno, elas estão rodando o nosso corpo o dia inteiro, 24 horas por dia, até o resto das nossas vidas. Elas vão encontrar todo tipo de antígeno, até mesmo antígenos próprios, e vão chegar lá e vão apresentar para o linfócito TCD4 da maior naturalidade. Só que esse linfócito, ele tem que estar ligado, ele não pode simplesmente reagir a todo antígeno que se ligar com ele. Então, ele não vai, ele vai precisar de todo um processo de ativação com mais de uma etapa, para se passar dessa segunda etapa, aí sim ele apresentar uma resposta, para evitar que haja essas respostas excessivas. Então, no caso aqui da apresentação aos linfócitos T, a gente vai ter a ligação do MHC peptídeo com o receptor da célula T, que é o TCR. Você pensa, T de célula T, C de célula e R de receptor. Não tem segredo, viu? Tem na frente, receptor de célula T. Quando a gente tem essa ligação de forma completa, MHC peptídeo TCR, o nosso linfócito T, ele vai ser estimulado a apresentar um outro receptor, que é o CD40 ligante, em que vai se ligar a um receptor que já tem aqui na nossa célula dendrítica, que é o CD40. E aí, depois que eu tenho essa conexão do CD40 ligante com o CD40,
a minha célula dendrítica vai expressar outro estimulador, que é o B7. Esse B7 ele vai interagir com o CD28 que o meu linfócito T expressou. Tá, quando eu tenho essa ligação do MHC peptídeo, é o primeiro sinal. Quando eu tenho a ligação dos meus coestimuladores, que é o segundo sinal, eu vou ter a liberação de citocinas por parte da minha célula dendrítica para eu ter uma diferenciação do meu linfócito T virgem e um linfócito T efetor, que eu vou já falar um pouquinho mais sobre isso. No entanto, se eu tô tendo uma resposta exagerada por parte do meu corpo a um antígeno próprio, por exemplo, esse peptídeozinho aqui que eu tô apresentando é um antígeno lá da minha pele, ao invés de ser um patógeno, é um antígeno do meu próprio corpo. O meu linfócito T vai olhar para isso e vai dizer, não, querida, não, eu não vou atacar meu próprio corpo. Então, ao invés de expressar o CD28, ele vai expressar o TCLA4, que bloqueia o segundo sinal. A gente não vai ter mais liberação de citocina, ele vai dizer assim, ó, célula apresentadora de antígeno se manque, nem me mande... Eita, pera ainda. Aí eu tive que pausar a gravação aqui por conta de barulhos externos, mas enfim. Ele vai dizer assim, ó, nem me mande citocina aí pra me diferenciar, que eu não vou me atacar. Então, esse CTLA4 é muito importante para autotolerância. No entanto, tem um probleminha que acontece em pacientes que estão desenvolvendo neoplasia. As células cancerígenas, vocês vão ver bem mais detalhado mais à frente, mas eu tô explicando aqui porque é um assunto que é bem interessante, que já vai ficar na cabeça de vocês quando vocês forem estudar o câncer, né? As células cancerígenas, elas estimulam a apresentação desse TLA4, o que vai baixar a ação do sistema imunológico em pacientes que estão desenvolvendo aí que tem essas células cancerígenas bem ativas. Então, tem um lado positivo e tem o lado negativo. Tá. Depois que eu tive, mas digamos aqui que seja realmente um patógeno. Aí depois que eu tive essa minha apresentação, meu primeiro sinal, meu segundo sinal, liberei minhas citocinas, essas citocinas, elas vão definir qual vai ser o meu linfócito T. Porque pense bem, linfócito TCD4, porque pense bem, o linfócito, ele não tem como simplesmente saber qual tipo de antígeno, ou qual tipo de patógeno que a gente tá falando. E a gente sabe que essa resposta imunológica adaptativa, ela é bem específica. Então, quem vai comunicar isso a ele é a célula dendrítica, é o nosso guardinha que olhou, viu que era um patógeno extracelular, vai lá e vai dizer a ele, ó, tem esse patógeno aqui, primeiro sinal. Veja se é um patógeno mesmo, segundo sinal. E esse patógeno é extracelular, as citocinas. Eu quero que você dê um jeito de conseguir lidar com esse patógeno extracelular. Aí ele se transforma em um tipo de linfócito T efetor que a gente vai discutir mais aqui à frente. E quem vai determinar isso, quem vai dizer, ó, este patógeno é extracelular, esse patógeno é intracelular, eu tô falando de um aumento, são as citocinas. A primeira citocina que eu vou falar é o interferon gama. O interferon gama, ele estimula a diferenciação do linfócito T-naive no linfócito TH1. Esse linfócito TH1, ele vai agir principalmente para patógenos intracelulares. Então, ele vai estimular a proliferação de macrófagos. Vai estimular também a produção de IgG pelos linfócitos B. Existe ainda as interleucinas 4 e interleucinas 13, que vão estar diferenciando o linfócito virgem e linfócito TH2, que vai agir principalmente em, vamos dizer parásitos, não, que existem parásitos de outros locais que não seja o trato gastrointestinal, vamos dizer assim,
helmintos. Então, ele vai estimular a ação de eosinófilos e a produção de IgE. A gente vai já discutir um pouquinho mais sobre esses anticorpos. E eu vou ter a interleucina 17 e a interleucina 22, que vai ser produzida para estimular o linfócito TH17 a agir contra patógenos extracelulares, como bactérias extracelulares, fungos, e aqui ele vai ativar principalmente os neutrófilos e a produção de IgA. Eu tô falando assim, mas esse processo ele é um pouco mais complexo. É tipo assim, esse interferon gama ele vai estimular fatores de transcrição gênica específicos que vão fazer com que o linfócito virgem produza ainda mais interferon gama que vai se estimular a se transformar em TH1. Mas aqui que eu vou explicar tudo isso, só vai embananar a cabeça de vocês. Então, se vocês tiverem interesse de se aprofundar mais, ou de tirar essas dúvidas mais específicas, vocês me procuram. Ou procura mais certa ainda, procura o Abas, né? Eu usava muito Abinhas para estudar essa parte, muito legal. Isso aqui a gente vai ter em relação ao linfócito T. E aí, em relação ao linfócito B, só vai ser ativado pelo linfócito T. Minha gente, o linfócito B, ele é muito interessante, porque aqui é peptídeo, é proteína. O linfócito T, os linfócitos TCD4, eles só vão reconhecer proteínas. O linfócito B, ele pode, além de ser uma célula apresentadora de antígeno, ela pode reconhecer o patógeno e expressar uma resposta independentemente do linfócito T, que seria assim uma ativação T independente. Que quando é que vai acontecer? É quando a gente está falando principalmente de antígenos lipídicos, de carboidratos, de ácido nucleico. Ele tem a capacidade de reconhecer esses antígenos diferentes que o próprio linfócito T não tem essa capacidade. Então, se ele está lá ali no meio e encontrou ali um ácido nucleico estranho, que ele nunca reconheceu, ele vai dizer, olha, isso aqui não é normal. Aí ele já vai se ativar e começar a produzir IgM. Como é que acontece essa ativação? O linfócito B, ele tem o seu próprio receptor, que é o BCR. Aí quando acontece a ligação em cadeia, que é um seguidinho do outro, do BCR, ele vai, que é o primeiro sinal, ele também vai ter um segundo sinal, que é por meio do receptor TOL. Esse receptor TOL vai ser o segundo sinal quando interage, estimula a resposta, que é a diferenciação do linfócito B em plasmócito, produtor de IgM, especificadamente IgM, porque o IgM é aquele primeiro anticorpo que a gente vê aparecendo na sorologia, justamente por isso, que é independente de T, não tem que esperar aquele tempo de ativar linfócito T para linfócito T, ativar linfócito B para se diferenciar em plasmócito, para aí começar a produzir IgG, IgE e IgA. Aqui o linfócito B ele já produz IgM independentemente do linfócito T. Só que esse IgM, se fosse assim, o linfócito B ia ser totalmente independente, né? Só que esse IgM ele não tem uma afinidade tão grande pelo patógeno quanto o IgG. Então, acaba que é mais interessante, é mais efetivo o IgG do que o IgM. E tem a resposta do linfócito T dependente, que aqui o linfócito B, ele vai apresentar o antígeno para o linfócito T vai se diferenciar em linfócito T efetor, que vai novamente ativar o linfócito B em plasmócito para produzir IgG, IgE e IgA. Vamos aproveitar que a gente está olhando aqui para os anticorpos e determinar algumas características desses anticorpos. Não sei se ele vai cobrar isso na prova de vocês, mas é sempre bom ter isso na cabeça. O IgM é o anticorpo de fase aguda da infecção. É o primeiro que vai aparecer, como eu já disse.
O IgG, ele já indica mais uma fase crônica da infecção. Uma fase crônica ou memória. Então, você tem que avaliar o tipo de doença, se é uma doença que cronifica ou não. E aí, se for uma doença que cronificou, você pode fazer um teste Ai, eu esqueci o nome, mas é tipo um teste de afinidade do IgG para saber se tá cronificado ou não. E tem o IgE. O IgE, ele vai estar muito presente em infecções por parasitas, né? E tá relacionado também com processos alérgicos. E o IgA a gente vai ver na mucosa. A gente vai ver também sendo passado da mãe para o filho através do leite. Esse IgG, ele também, ó, ele é um anticorpo bem pequenininho. E ele consegue atravessar a placenta. Então, ele passa da mãe para o feto por via transplacentária. É inclusive ele que vai causar uma doença que a gente chama de eritroblastose fetal, que é quando os anticorpos da mãe começam a destruir as hemácias do filho, quando eles têm uma tipagem sanguínea de RH diferente. A mãe, no caso, é RH negativo, o filho é RH positivo, e ela já foi sensibilizada previamente. Isso aqui eu acredito que vocês já viram ou vão ver com mais detalhes mais na frente. Mas é basicamente isso. Se eu deixei de falar algum detalhe que o professor falou em sala, faz muito tempo que eu tive essa aula, que esse é o primeiro conteúdo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou pesquisar mais para tentar responder. Recomendo que vocês utilizem o Abas, mas o Abas pequeno, o mini abinha, né? Porque é uma leitura mais fácil e vocês têm outras cadeiras para estudar, então vocês acabam não se perdendo em detalhes desnecessários. Mas é isso, eu espero que tenha ajudado. Fiz uma aula mais rápida, mais por cima, mas com o essencial que vocês precisam saber. Os detalhes a mais vocês podem ler no Abas. Se não estiver encontrando, tiver muita dúvida, pode me procurar. Ou se não tiver muita dúvida, pode me procurar também. Que a gente tenta compreender melhor o conteúdo juntos, tá bom? É isso, boa sorte.